Meus queridos, nós estamos ao vivo e eu disse há pouco que quem quisesse enviar sua pergunta fizesse isso através do meu e-mail, contato@caiofabio.com. E já há e-mails chegando, mas você pode enviar o seu. Eu preferencialmente respondo aos e-mails das estações do caminho, mas isso não significa que eu não venha responder o seu, de modo que você pode mandar, seja sucinto, não escreva uma carta, de preferência 3 linhas, uma coisa bem objetiva, que seja preocupante para você, que lhe seja pertinente, interessante, ou angustiante, ou objeto das suas esperanças ou dúvidas, seja o que for. Você pode escrever e eu terei todo o prazer de responder se eu conseguir fazê-lo, tá bom? Então, eu estou aguardando, pode enviar o seu e-mail. Antes de tudo, enquanto vocês vão escrevendo, eu queria falar sobre o que está acontecendo na Terra, porque me dá a sensação de que nós não estamos levando a sério o que está acontecendo à nossa volta. É verdade que o apelo das pequenas tragédias é tão intenso, tragédias emocionais, afetivas, tragédias familiares, tragédias conjugais, tragédias profissionais, falências, apertos, doenças, dificuldades as mais variadas que se apresentam no cotidiano, são muitas vezes tão intensas que a maioria das pessoas fica anestesiada para a situação maior, infinitamente mais grave, ante a qual todos os nossos problemas acabam, simplesmente desaparecem, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo. Quem tem lido ultimamente o site tem me visto escrever com cada vez mais intensidade sobre as coisas relacionadas ao planeta Terra e as dificuldades que a humanidade inteira começa a enfrentar e enfrentará de uma maneira inescapável, a menos que muita graça de Deus se associe a muita diligência e esforço humano. Do contrário, se as pessoas continuarem como estão, se os líderes dos povos continuarem a ser como são, a cuidarem apenas das pequeninas coisas, a não olharem nada além do seu próprio umbigo, se as nações continuarem xenófobas e completamente narcisistas em relação aos seus projetos ideológicos, se o mundo continuar como ele está e as nossas energias forem todas canalizadas para o ódio, para a guerra, para o preconceito, para o enfrentamento dos diferentes, se a força do nosso ser se canaliza na direção dessas coisas destrutivas, nós estaremos ainda agregando um valor extraordinário àquilo que, mesmo que nós parássemos de guerrear hoje uns contra os outros e ficássemos quietos e vivendo em paz, mas continuando a comer o que comemos, que é fruto do tipo de energia que a produz, poluindo a terra como a gente a vem poluindo e almejando justamente sermos alcançados pelos níveis de vida e de conforto que nós chamamos de agradáveis e que nada mais são do que o caixão acolchoado que nós estamos comprando para nele curtirmos nossa própria morte coletiva. Me dá angústia quando eu vejo que a situação humana é mais ou menos como o que estava acontecendo no filme Titanic, enquanto o navio afundava. Enquanto aquele mundo afundava, o que a gente via eram pequenas questões. Era o preconceito dominando, de modo que se dava uma ordem para se prender nos porões os que estavam na 3ª e 4ª classes, de modo que os egos não paravam de exercitar a sua volúpia de poder, mesmo enquanto o naufrágio acontecia, e um noivo surtado de ciúmes era capaz de enviar o seu capanga para perseguir o rapaz por quem a sua noiva se havia apaixonado
e o navio já estava todo dentro d'água, inclinado e afundando, e a briga pessoal não cessava. É mais ou menos isso que acontece com o planeta Terra. O navio inteiro está afundando, não interessam os problemas pessoais, particulares, nada disso. Ou a gente se mobiliza para uma salvação global, ou nós vamos morrer comidos, consumidos, queimados, enquanto discutimos a nossa própria mesquinharia. E eu, quando vejo uma situação como essa, só posso pensar na realidade extraordinária da presença do mal na Terra, do diabo, do Deus deste século que cega entendimentos, que torna os homens absolutamente tapados. Se a gente olha a trajetória humana na Terra, ela é assustadora. Nenhuma ânima, nenhum animal, nenhum ser vivente foi capaz de produzir e de criar nesse planeta o inferno no qual ele está se tornando. Nem explosões atômicas, nem meteoros que destruíram dinossauros trouxeram ameaças tão graves à existência humana pelo simples fato de que nós estamos morrendo de nós mesmos. E eu olho para isso, não posso deixar de ver o diabo agindo cegando os entendimentos individuais, agindo cegando os entendimentos globais. Não posso deixar de ver a serpente da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos dando aparatos e tecnologias e saberes e todas as coisas que simplesmente nos tornam cada vez mais capazes para nos autossepultarmos. É uma sabedoria terrena, animal, demoníaca, maligna, perversa. É a esperteza dos vampiros, é a manifestação dos safos para a morte, é a inteligência dos suicidas, é simplesmente o entusiasmo daqueles que se levantam prontamente para curtir a morte como se fosse a vida. É isso que a gente está assistindo, essa é a tristeza, essa é a desgraça. Jesus disse que esses dias seriam como eles estão sendo. E à medida em que os anos forem passando, nós vamos ver que não precisaremos mais de muito esforço para entender as Escrituras e nem o Apocalipse, porque os selos estão sendo abertos diante de nós. Nós não precisamos de muito esforço hermenêutico para entender as coisas, porque a realidade está nos fazendo prescindir da necessidade hermenêutica, porque ela, a realidade, se mostra acachapantemente esclarecedora acerca do tempo de trevas que a gente vive. É um paradoxo, é o esclarecimento das trevas, o que a realidade está fazendo. Então, eu olho para isso tudo e no meio disso ainda vejo esses nhenhenhens cristãos, é briga para lá, é briga para cá, é um monte de teminha que não leva a lugar nenhum. Eu não estou mais disposto a responder uma carta sobre célula, sobre G12, sobre apóstolo, sobre safado, sobre coisa nenhuma desse tipo. Não tenho mais energia para isso, o navio está afundando, minha gente. Nós temos pouco tempo. Agora resta que os dantes insatisfeitos parem de viverem dessa insatisfação crônica acerca daquilo que já está morto, só não foi sepultado, e levantem suas cabeças e exultem no Evangelho e bradem a palavra, porque o tempo se aproxima. Agora o que resta é que todos aqueles que se sentem ofendidos por pequeninas coisas, por poderes que foram supressos, ou seja, todos aqueles que se sentem vitimados pelos fariseus, pelas autoridades dos templos, o que se diz a esses, o que Jesus diria hoje é: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, quanto a ti vai e prega o Evangelho. Eu, como disse no início, não consigo deixar de ver a presença intensíssima do diabo em todas essas coisas, cegando a gente, drenando as nossas energias, carregando de nós
vitalidades que a gente não pode desperdiçar e que precisam ser todas elas usadas no anúncio do Evangelho e na prática daquilo que é bom. Mas o enredo, o engano, as teias emocionais, as desproporções com as quais certas coisas se instalam no nosso coração se tornam tão imensas que a gente vai ficando cego para a percepção do fato de que o Titanic da Terra está afundando, e enquanto isso nós estamos brigando quem é que vai, quem é que fica, quem sobe, quem desce, quem roubou quem de quem, enfim, todas essas coisas. Quanto ao que vem acontecendo no chamado meio cristão, aos choques, às surpresas para muitos, para pessoas como eu, surpresa nenhuma, só tristeza. Quanto a todas essas coisas, deixem que os mortos cuidem dos mortos. Para isso existem os promotores, a justiça dos homens, as auditorias, as instituições e todas essas coisas que passam. Deixem que eles cuidem dessas coisas. Nós não temos energia a perder nem com isso. Nós temos apenas aqui andar na luz, na simplicidade do Evangelho, cada vez mais comprometidos com o anúncio da palavra, sem desperdício de energia com coisas tolas. Eu gostaria de estimular todos os que me ouvem agora a fazerem uma profunda revisão dos seus temas existenciais, das suas causas, chamadas nobres, dos seus direitos, chamados inalienáveis, das suas obrigações consideradas prioritárias e de tantas outras coisas que tomam e chupam e comem e devoram e sugam a nossa existência. Sim, o meu apelo para você e a você é um só: faça uma revisão, veja o que é e o que não é, veja o que é urgência das neuroses humanas e o que é importância divina, veja o que tem a ver com a sua vaidade e veja o que tem a ver com a essência, o significado da sua existência. Veja se você está vivendo só para roupa, só para o que se pega, esquecendo de que o corpo é muito mais do que as vestes e a vida é muito mais do que o alimento. Veja em que você está investindo as suas emoções, a sua energia. Veja se essas coisas valem o dreno que de nós vem sendo feito, a vampirização a qual a gente submete todos os dias, fazendo escolhas de importâncias ou emprestando importância a coisas cujo significado é bem reduzido. Chegou a hora da gente fazer o que Paulo diz ali em 1 Coríntios 7, ora, conforme ele afirma, de que os casados sejam como se não fossem, ou seja, de que tudo que significa em conjugal dê lugar a outra coisa. O tempo é tão curto, os dias são tão breves que a gente não tem tempo para ficar fazendo mal um ao outro. E Paulo diz, olha, tem que ser aquele espírito de quem está junto, sem sugar o outro, sem possuir o outro, porque o peso já é grande demais. Bem como ele diz, os que choram, sejam como se não chorassem, porque nós não temos tempo nem para lamentação, para murmúria, para nada disso. A energia tem que ser canalizada não na lamentação, mas na ação. Aquela que prega o Evangelho e aquela que assume por consciência própria, por consciência pessoal, fazer a parte que lhe toca no âmbito e nas dimensões que lhe sejam possíveis. Por isso Paulo prossegue e diz, assim também os que comprem como se nada possuíssem. Não caiam na idolatria de dedicar a existência a objetos, a aquisições, porque a aparência desse mundo passa. E ele diz, e aqueles que se utilizam desse mundo, façam isso como se dele não se utilizassem, porque tudo é passageiro, tudo é circunstancial, e a aparência deste mundo passa. Deve haver um monte de gente jovem me ouvindo agora, dizendo, poxa, isso é um papo
de um cara que já apanhou pra caramba, já rodou a beça, já viveu muitos anos de idade compressa no tempo de vida que lhe cabe e está cansado. Quem dera fosse isso. Eu não tenho a menor vocação para essas coisas. Quem me conhece de verdade sabe que eu não sou um ser apocalipsista. Eu só não posso negar que estou vivo hoje. Eu só não posso negar que recebo o testemunho da palavra e do Espírito Santo. Só não posso negar que as configurações humanas no planeta Terra são de natureza apocalíptica. Só não posso negar aquilo que me penetra, que me invade de todos os lados e por todos os poros. Não dá para eu ficar alienado desse jeito. Por isso, sem querer ser um estraga-prazer, mas tendo o privilégio e a oportunidade, que no meu coração gostaria que fosse tão ampla quanto a chance de falar a todos os seres humanos do planeta, de dizer o que eu estou dizendo. E a vontade é que isto que eu estou dizendo aqui seja reproduzido e enviado para todos os lados, porque as pessoas precisam acordar. Nós estamos morrendo enquanto brigamos pelo saleiro. Nós estamos nos destruindo como humanidade enquanto ficamos discutindo qual é o canal de televisão da nossa preferência, gastando uma noite inteira de confusão a respeito disso. Pelo amor de Deus, será que a gente vai ter que esperar a coisa ficar tão nojenta, tão preta, tão insuportável, tão indecorosamente apocalíptica, para que a gente então se dê conta de que não há tempo a perder? Por favor, não faça isso, não espere que esse dia chegue, porque ficar cego nesta hora é estar deixando que o véu do diabo nos cegue a percepção acerca do que é de fato importante à nossa volta. Eu queria que você concluísse isto que eu pedi que você fizesse, que você fizesse um elenco, uma agenda, uma verificação interior. Veja em que a sua energia está sendo consumida. Veja quais são as coisas que consomem a sua energia. E veja como você simplesmente está em curto-circuito, com energia vazando, e você drenado, arrebentado, pensando que isso tem a ver com a vida, e não tem a ver com a vida, tem a ver com a vaidade, tem a ver com a vanidade, tem a ver com o status, tem a ver com as importâncias falsas, tem a ver com as cobranças sociais, tem a ver com um monte de maluquice, mas não tem a ver com a essência da vida. Então, aqui não há uma palavra para que a gente abandone as coisas. Jesus disse em Mateus 24, pintando esse quadro de natureza apocalíptica, que as coisas seriam como são, não só do ponto de vista global, mas do ponto de vista íntimo. Ele disse que seria um tempo de traição, de escândalo, de irmão entregando outro irmão, de divisão naquilo que poderia se chamar de fé, a ponto dele concluir: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará alguma fé na terra? Mas de um outro lado, ele diz em Mateus 25, ou mesmo no capítulo 24, na sequência das parábolas, depois que ele faz o anúncio de dimensão escatológica, daquelas coisas que sobreviriam à terra, ele já começa ali no capítulo 24 mesmo por aquelas parábolas de advertência sobre como é que o Senhor deseja nos encontrar quando Ele chegar. E Ele deseja nos encontrar não como quem maltrata os irmãos, não como quem se torna dono dos negócios de Deus, não como quem diz: o filho está morto, poderemos nos dar herança, não como aquele que se embriaga e perde a lucidez e diz: agora vamos para a gandaia, porque a esperança da vinda dele sucumbiu, ele tardou e não veio. Ele nos adverte para que a gente não caia no sono das virgens insensatas, ao contrário, mesmo que canse e cansa, que a gente tenha suprimento de óleo, de luz, de esperança, de fé, de prudência no coração. Manda que a gente apanhe o talento que nos foi dado e, ao invés de enterrá-lo, que a gente o multiplique, que a gente o amplie, que a gente o transforme, que a gente o torne útil, para que na volta do Senhor o que nos foi dado como capacidade para a vida não tenha sido enterrado por nenhum medo,
por nenhuma paranoia ou por nenhuma interpretação equivocada acerca de quem é Deus, interpretação essa que nos tenha sido dada pela religião dos falsos deuses. Jesus vai além e diz que o que ele deseja é nos encontrar sem a megalomania daqueles que dizem: eu só vou fazer alguma coisa pelos pobres no dia que eu puder fundar uma grande organização, ou no dia que eu me tornar deputado federal, ou senador, ou governador, ou prefeito, ou presidente da república, ou líder mundial. Não. Ele disse em Mateus 25 que o povo dele não tem que ter essas oportunidades, não tem que arranjar essas coisas como álibi, não tem que transferir isso para ninguém, porque ele afirma que os benditos do Pai são aqueles que deram copos d'água, são aqueles que deram e vestiram, são aqueles que alimentaram o faminto, são aqueles que compartilharam, são aqueles que ajudaram, que investiram, que construíram, que facilitaram a vida, são aqueles que não se contentaram e não se aquietaram ante a real injustiça, ao contrário, lutaram contra ela e visitaram aqueles que foram vitimados por ela, pela injustiça, não pela justiça. De modo que o que Jesus ensina é isso, é a agenda dessa última hora, ao invés da gente ficar sucumbindo ao espírito do século, que é um espírito de morte, que é um espírito de desumanização total, conforme Paulo, em vários lugares e ocasiões, nos deixou ver e perceber, fazendo veementes afirmações sobre essa hora e sobre o estado no qual o mundo ficaria nesse momento e nessa época que a gente está vivendo e experimentando. De modo que o que a gente tem que fazer é olhar para todos os lados, para fora e também olhar para dentro, porque está dito: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas ao extremo, avarentos, cultuadores do que tem. É o avaro, aquele que não abre para nada, que fica pensando que o que amealhou ele leva, é um iludido, um tolo, um louco. Ou então os homens serão jactanciosos, todo mundo se gabando, é só jactância, arrogantes, diz Paulo, blasfemadores, desobedientes aos pais. Pai vai virar detalhe num checklist. Ingratos, não se espere gratidão, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, cara de piedade, politicamente correto, a hipocrisia farisaica das aparências religiosas, negando a Deus, entretanto, o poder. E Paulo diz a Timóteo: foge também destes. Então, a situação global é calamitosa e a situação existencial no mundo interior dos homens já está mais calamitosa ainda. O que vai acontecer é que a calamidade interior vai se transformar em manifestação cada vez mais externa, de modo que o inferno interior de almas assim, como há pouco eu li na descrição de Paulo, vão acabar inevitavelmente gerando um mundo exatamente nessas medidas e nessas proporções. Agora a gente tem que decidir se a gente vai assistir, ou desculpe a expressão, se a gente vai surtar, se a gente vai descacetar pregando o Evangelho, se a gente vai parar de ficar fazendo contabilidade de sexo dos anjos e tentando pentear cabelo em ovo, ou se nós vamos partir para dentro anunciando a palavra. Essa é uma hora de cada discípulo de Jesus carregar dentro de si aquele espírito de João Batista que se compreende como precursor de um tempo extraordinário, sem tamanho e sem medida na história humana.
É assim que eu me sinto. Quem quiser dizer que eu estou doido, diga. Eu falo palavras de bom senso, de sabedoria, de sinceridade, de paixão e de coerência com o Evangelho que eu criei, no qual eu estou ancorado daqui e para a eternidade. Quem quiser me julgar exagerado, que me julgue. Os tempos julgarão aqueles que hoje me julgam. Quem quiser achar que eu estou como aquele que, em tendo sofrido muito, se desencantou da terra e por isso está com esse discurso, cego está, porque os cientistas ateus à volta da terra conseguem enxergar o que esse indivíduo, cegado pela falsa interpretação a meu respeito, está supondo que é aquilo que habita meu coração. Não é nada disso. Eu amo o planeta Terra. Eu amo o planeta Terra. Eu amo imensamente o planeta Terra. Eu amo o mundo. Esse mundo que Deus amou, eu amo. Amo as crianças. Gostaria que elas tivessem futuro. Os jovens. Gostaria que não ficassem como Gadareno, possuídos de tantas personalidades, sem saber quem são. Amo os adultos. Gostaria de vê-los desimbecilizados. Gostaria de ver os pais ganharem afeição. A maioria dos pais, homens que eu conheço, são uns brutos, desafeiçoados. Gostaria de ver as mães recuperarem a dignidade, o respeito e a reverência para com a maternidade. Gostaria de ver aqueles que se dizem cristãos voltarem a ser. Gostaria de ver o nome de Jesus no seio enxovalhado dessa brincadeira gospel, desses cultos cristãos pagãos. Gostaria de ver o povo de Deus levantado. Gostaria que aqueles que dizem e usam o nome de Jesus não o manipulassem, mas pregassem a verdade do Evangelho. Gostaria muito de ver os reis da terra com um mínimo de consciência. Gostaria de ver esse dinheiro inteiro de roubalheira, de corrupção, encontrar o destino da carência humana. É isso que eu gostaria. Me dói profundamente a alma olhar para frente e pedir a Deus que tenha misericórdia da minha neta e do meu neto todo dia, com medo do que eles vão ver, do que vai tentar penetrar-lhes a mente, a alma, num mundo tão perverso que invade a gente com toda forma de demônio na mente. E hoje em dia, através até dessa mesma mídia que eu uso aqui para falar e abençoar a sua vida, mas que tem, como tudo que é criado pela árvore do conhecimento do mal, mão e contramão. Se do lado de cá o que viaja é bem até o seu coração, mas há bilhões de males visitando as nossas casas e filhos. A gente pensa que eles estão no quarto numa boa, e eles estão habitados por um bordel de sadomasoquismo, a gente nem sabe. Os dias são maus. Não há mais tempo a gente ficar de brincadeira. Eu vou dar uma parada, e se você quiser me escrever, faça isso agora. Escreva para contato@caiofabio.com e eu terei prazer em tentar responder a sua pergunta, tá bom? Então ouça um pouquinho mais de música e eu estou precisando de um pequeno intervalo. Por favor, só um pouquinho de paciência comigo, tá bem? Bom, minha gente, nós estamos aqui voltando. Há uma quantidade grande de perguntas para a gente começar a responder. Eu quero iniciar pela pergunta do Elias, lá na sala do Paul Talk. E ele está dizendo aqui: estamos no Paul Talk com um grupo, inclusive a Aninha, minha irmã,
e estou enviando algumas perguntas. Se puder responder, ficaremos felizes. Abraços e muitas saudades, Elias. Primeira pergunta, Ângela. Gostaria de fazer uma pergunta. Tenho vontade de frequentar uma estação do caminho, mas meu esposo, mesmo gostando dessas palavras, não concorda em deixar nossa igreja, que frequentamos há anos. O que eu faço? Bom, primeira coisa é que o Caminho da Graça não está em concorrência com a atividade de igreja nenhuma. Então, nós somos igreja sem querer ser igreja, entre aspas. E a única maneira disso acontecer é não chamarmos para nós esses invólucros, esses pacotes, essas estruturações todas, esses modelos sem os quais parece que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, o que é uma das grandes mentiras que nos foram contadas. Então, o que eu tenho a lhe dizer, Ângela querida, é que você não tem que fazer essas passagens formais. Se ele gosta de ouvir, convide-o para ir ouvir a palavra. Lá no caminho ninguém fica incluído ou excluído por frequência ou ausência. As pessoas têm que ter liberdade, espontaneidade e sabedoria, porque se fosse numa igreja, entre aspas, o que se diria a você é que fosse assim, levasse no peito com muita oração, porque uma hora ou outra este homem haverá de se converter à igreja, e não ao Evangelho. Nós estamos interessados é que ele compreenda o Evangelho, porque se ele está tendo esse tipo de resistência ainda, não é por causa do Evangelho, é por causa do que na igreja, entre aspas, disseram a ele acerca do caminho. Então, tem-se que ter toda a prudência, cautela, sabedoria, bom senso, tato, para que pelo amor surja o constrangimento, para que pela prática do Evangelho a verdade se torne insofismável, inquestionável, para que pelo fruto do Espírito em nós todas as bocas sejam emudecidas e todos os corações que conosco convivem concluam pela verdade daquilo que nos habita. De modo, Ângela, que basta você encarnar a palavra e vivê-la, e que sempre que tiver uma oportunidade, eu tenho certeza que se você for sensível, sábia, calma, você vai conseguir levá-lo de vez em quando, e se ele porventura for se sentindo bem, que assim seja, porque nós não estamos de modo algum fazendo essa política da pescaria no aquário, de modo que se ele sentir bem, que assim seja. Eu acho que se você não pressionar, mas for levando com calma, isso vai acontecer naturalmente. Enquanto isso, viva a palavra, porque essa é a única realidade que de fato importa para o bem da sua vida, para o bem da sua casa, para o bem do seu esposo. Tem aqui uma pergunta da Maria Doraci, que diz: não consigo me encaixar em igreja nenhuma, mas conheci uma igreja que não tem nome, é chamada de igreja local. Gostaria de saber se o senhor a conhece, e se conhece o que me diz sobre ela. Conheço sim, ela é antiga, ela é baseada nos ensinos do Watchman Nee e de alguns outros dos seus discípulos, que se tornaram inclusive muito mais radicais do que ele. Esse é um movimento que já tem quase 100 anos de idade. Aqui no Brasil ele não emplacou por causa do radicalismo, porque o problema não é ter nome ou não ter nome. O que essa igreja propõe é algo que é impossível aos humanos, porque uma das qualificações divinas dadas ao homem foi a capacidade de nomear. O homem saiu e nomeou, deu nome. Jesus trocou nomes de pessoas, deu nomes a pessoas, designou coisas que ele estava fazendo por nomes, de modo que é uma infantilidade absoluta pensar que a questão é o nome. É muito mais profundo que isso, porque o que acontece é que eles não põem nome na igreja, mas são exatamente uma igreja.
como qualquer outra igreja. E tem gente que ainda o chama de igreja dos sem nome. E se você perguntar que igreja é essa, eles dizem a única de Cristo. É ou não é verdade? Eu conheço esse pessoal há muitos anos. Muito mais do que vocês imaginam. Então, eu acho uma furada, sinceramente falando. É um pessoal legalista dessa, que rancoroso com a instituição, mas que fez da sua anti-institucionalidade uma bandeira de doutrina, de modo que quem não é daquele jeito está fora da visão. É uma outra maneira de visão, é a antivisão, é a visão nenhuma. Então eu, com todo respeito, se alguém estiver me ouvindo que seja da igreja local, que já é o nome da igreja sem nome, que virou local, não dá para não ter nome, portanto o nome da igreja sem nome é a igreja local. Se alguém aí estiver me ouvindo, não me leve a mal, mas eu acho o grupo muito radical, muito legalista, muito exagerado em muita coisa, e fica pensando que o que gera desconstrução na igreja institucional é a nomenclatura, e não é. A desconstrução só acontece de dentro para fora, quando os conteúdos são desmontados todos. E a única maneira de se fazer isso é fazendo como Jesus fez. Jesus não tentou reformar nada. Não tentou reformar o Sinédrio, não tentou reformar o movimento fariseu, não passou tempo entre os essênios tentando convencê-los de que aquilo era um exagero, não se associou aos sicários nem aos zelotas, não fez qualquer tipo de conluio na intenção de ver, ou de aproximação na intenção de ver se os sacerdotes do templo compreendiam que o que eles estavam sacrificando era apenas sombra daquilo que havia de vir. Em outras palavras, Jesus não fez nada disso. O que ele disse? Ele disse que é impossível colocar, ou não se deve colocar, possível até é, mas é loucura, remendo de pano novo em veste velha, ou colocar vinhos novos em odres velhos, porque o odre velho não aguenta o vinho, e a roupa velha não suporta o remendo novo, de modo que aquilo que é cirzido acaba arrebentando, porque o resto da roupa já é feita de uma estrutura que pelo tempo está se desgastando, de modo que qualquer aplicação de coisa nova ali vai apenas aumentar o rombo. Eu acho que a única maneira de ajudar a igreja, entre aspas, a tudo aquilo que a gente chamou e chama de igreja com cara de templo, de prédio, com uma placa na porta, igreja tal, da denominação tal, ou do ministério do pastor fulano de tal, seja lá o que for, ou a antítese disso, que é a igreja sem nome, mas que não deixou de ganhar o nome de igreja local. Se a gente quiser ajudar essa moçada inteira, a gente tem que viver com equilíbrio. Ou seja, a gente tem que encontrar no passo do caminho o equilíbrio conforme o Evangelho. A gente nunca ajuda o desequilíbrio, um pêndulo exagerado num extremo, num polo, indo para o outro polo, porque aí a gente comete o mesmo pecado, a gente pratica a mesma forma de exagero. A gente só ajuda a corrigir excessos e exageros e polarizações se a gente não for para nenhum dos polos, ao contrário, se a gente escolher a via do Evangelho. Serpenteie ela porque polo serpentear, mas não é uma opção por um polo, é a opção pelo caminho do Evangelho, com as nuances que ele tem, mas que, mesmo considerando nós que há nuances, do ponto de vista do princípio espiritual, é caminho simples e reto. De modo que, se você assim agir e entender, você vai ajudar até aqueles que você ama. Agora, se você está aí na sala do Paul Talk, eu suponho que você tem acesso ao pessoal do Caminho da Graça. Converse e veja quem são as pessoas à sua volta que poderiam começar a se reunir com você, não nesse espírito dessa doutrinação e dessa eclesiologia idolátrica da igreja local, porque a ênfase deles no que concerne a estrutura ou desestrutura de igreja é tão essencial que chega a ser idolátrica. Essa é a minha opinião, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, tá bom? Aqui tem o Taylor, ainda lá na sala do Paul Talk. Gostaria de saber, pois tenho dúvidas sobre a questão do sexo fora do casamento civil, como ela é tratada na Bíblia, se deve ser proibido ou não.
Creio que cada caso é um caso, mas o que você tem a respeito do tema? Como seres biológicos temos inúmeras cargas hormonais e devemos proibir esse agir natural do corpo humano que Deus fez? Um abraço, Alisson Campo Grande. Olha só, Alisson, eu vou responder com total carinho, respeito, consideração por você, mas eu aconselharia você a ler o site, porque isso me poupa muito de me tornar repetitivo. Eu me canso de falar as mesmas coisas, sabe? Tem gente que não tem o que falar, então só fala as mesmas coisas, não porque tem uma ênfase, é porque não tem nada para dizer fora daquilo. Não é o meu caso, graças a Deus, eu me sinto na necessidade de dizer milhões de coisas que eu não disse ainda. Esse é um assunto tratado, batido e rebatido lá no site de todos os modos. Eu vou tentar responder em 3 minutos para não ocupar os que já passaram disso faz tempo. Primeira coisa, o sexo é bom, foi criado por Deus. O diabo não tem ponta nenhuma na criação do sexo. Segunda coisa, como qualquer outra coisa boa, o sexo é bom dependendo do tempo, dependendo das circunstâncias, dependendo da faixa etária, dependendo da responsabilidade, dependendo da maturidade emocional, dependendo da consciência de cada indivíduo. Terceira coisa, não existe na Bíblia nada parecido com o que nós chamamos de casamento civil nesse sentido. No início das coisas, bem no início, para a gente não ir mais para trás, mas se você pegar de Abraão para frente, os casamentos eram considerados casamentos quando havia uma aliança, fosse entre pais, entre famílias, ou entre os noivos que se namorassem. Normalmente naquele tempo os pais escolhiam os cônjuges para os filhos. Aqui e ali é que havia os casos de enamoramento, e aí então se pediu o consentimento do pai para se casar com a pessoa enamorada. Esse tempo, graças a Deus, ficou para trás. Agora, era um tempo de muitas restrições de um lado, mas muito menos legalismo de um outro. Aí as coisas evoluem para uma perspectiva de casamento no qual os pais faziam o casamento. A oficialidade do casamento não tinha que acontecer no templo. No templo de Jerusalém ninguém casava. As pessoas casavam em casa, na presença do pai, da mãe, dos amigos, dos queridos, dos conhecidos, dos convivas. E eram bodas que podiam durar dias de celebração em casa. Havia ritos, mas os ritos também eram ministrados em casa, na maioria das vezes pelo pai e pela mãe. Enfim, nos dias de Jesus era assim que acontecia, foi por isso que ele iniciou o seu ministério num casamento em Caná da Galileia. Agora, a validação daquele significado do casamento vinha da bênção paterna, da informação familiar e da consciência familiar que dizia: vocês estão, do nosso ponto de vista, livres para se assumirem como marido e mulher. Isso é o que diz a Escritura. Acontece que Jesus encontrou uma determinada mulher em João 4, lá no poço de Jacó, e que já tinha tido 5 maridos, significando que ela já tinha se divorciado várias vezes e agora estava vivendo com um indivíduo com quem ela não tinha feito nenhuma forma de pacto, aquele pacto escrito na presença de anciãos, quando o indivíduo resolvia de fato assumir uma mulher como esposa, e que haveria de ser também o documento a ser revogado no caso de um divórcio. E naqueles dias os divórcios aconteciam por qualquer razão. Até se o homem achasse que o pé da mulher era feio, já era razão para divórcio. Tudo era motivo para divórcio. Por isso aqui em Mateus 19, Jesus é questionado acerca do divórcio por qualquer motivo, e como havia uma orgia de divórcios, ele restringiu o escopo do divórcio por uma razão muito simples. Naquele tempo não era como hoje. Hoje em dia, um homem se divorcia de uma mulher, ele tem que deixar a pensão alimentícia, ele tem que assumir responsabilidades e compromissos com ela, com os filhos e com tudo mais. Naqueles dias, não. Na melhor das hipóteses, ele ficava com os filhos, já que ele era um reprodutor e tinha interesse, como todo macho do Oriente Médio, em guardar a prole para
aumentar e firmar e fixar seu próprio nome na terra, mas se ele se chateasse da mulher, ele simplesmente a repudiava e ela passava a ser uma pária, considerada uma mulher sem dono, uma mulher que não foi querida, uma mulher mal amada. É por isso que Jesus diz que nesse caso, aquele tipo de divórcio indiscriminado, que não fosse por causa de traição, porque eles estavam ali se divorciando por nada, era o homem abandonando a mulher, o que causava era apenas o fato de que a mulher se tornava mendiga, indigente, abandonada, sem amparo, não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha nada disso. Era o abuso de dizer não quero mais e descartava. Ou então, forçava-se a mulher a se casar com outro homem para poder ter o amparo, o teto, a comida, a roupa, ao mesmo tempo em que se julgava essa mulher como adúltera e aquele que a ela se ligou como adúlteros em status imutável para o resto da vida. Então Jesus diz, quem faz isso com a sua mulher, não só a colocava numa situação de indigência, mas também a colocava numa situação de ser vista e tratada como uma adúltera para o resto da vida dela. Agora, era isso que Jesus pensava que devia ser? Claro que não. Se ele pensasse assim, ele não teria dito o que ele disse à mulher de Samaria. O que ele disse à mulher de Samaria? Ora, a mulher de Samaria já tinha tido 5 maridos, e agora estava tendo um que nem marido era. Mas o que foi que ele disse a ela? Vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela é que culpada por causa desses sentimentos religiosos, da coisa que se foi feita aqui no papel não foi no papel, disse, eu não tenho marido. Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido, tu disseste com verdade. Mas Jesus mandou chamar e ainda ficou mais 2 dias com eles lá. Ora, se Jesus pensasse do jeito que se diz na igreja, que são os cânones da conjugalidade, não teria havido a conversa de Jesus com a samaritana, não teria havido da parte de Jesus para a mulher de João 8 apenas aquele vai e não peques mais, no sentido de não adulteres mais. Ele teria dito um monte de outras coisas, olha, se você não voltar para o seu marido, você está danada. Ele supunha que diante daquele espetáculo, aquele homem, ex-marido ou marido ofendido que a submeteu à sessão de apedrejamento, com ele, ela não teria mais nenhuma chance. Ele simplesmente disse, olha, não ande mais em adultério. Mas ele não disse, seja celibatária daqui para frente. O que aconteceu é que nesses 2000 anos, mais precisamente 1700 anos de cristandade, se criou o inferno para os cristãos, e os cristãos não ficam sabendo disso até hoje. Trazendo isto para a vida moderna, que é o que você aqui falou de pulsões humanas, biológicas, masculinas, hormonais e de toda a natureza, vale o bom senso. E o bom senso tem que ser alguma coisa aplicada não por uma igreja, entre aspas, por um conselho de fariseus tarados muitas vezes, mas tem que ser um bom senso aplicado pelos pais. Os pais é que criam os filhos, a igreja não cria filho de ninguém. A igreja é serva dos filhos de Deus. A igreja tem que se ajoelhar para lavar os pés daqueles que sujaram os pés na estrada. Dá esse exemplo, ao invés de cumprir esse papel policialesco, diabólico, demoníaco, satânico, fiscalizador, perverso, que ela chama para si, enquanto os pais se imbecilizam, se distanciam dos seus filhos, não dialogam com eles, não praticam a sabedoria, não os admoestam, não lhes ensinam o bom senso. Essa é uma questão para a economia do lar. Pai e mãe é que sabem se uma menina de 18 anos já é madura, ou se ela ainda é uma bobona, meninona, que vai ser enganada, traçada, comida, devorada e descartada. Eles é que têm que ajudá-la a pensar, eles é que têm que não deixarem a carência se transformar numa necessidade compulsiva nela, de modo que ela se torne uma Maria Batalhão. Eles é que têm que ter a sabedoria de dizer para o filho que está namorando uma menina virgem, olha lá, vai com calma, vai com cuidado, ela tem pai, ela tem mãe, toma cuidado com o que vai acontecer. Não estimule essa menina para além daquilo que você de fato pode dar.
São todas as conversas que a gente pode ter. E a gente não pode ter mais do que essas conversas, essas instruções, chamando as pessoas ao bom senso. Agora, quando acontece, é não cair na hipocrisia. É não fazer de conta que não está acontecendo nada, como em geral acontece com os pais evangélicos ou cristãos. A menina está ali e ela, porque ela não tem intimidade com o pai e a mãe para dizer o que está acontecendo com ela, ela desenvolve um mundo secreto. Nesse mundo secreto cabe tudo. Cabe anjo, cabe demônio, cabe de tudo. Cabe namorado bom e cabe o perverso, o tarado. Afinal de contas, ninguém sabe da vida dela, ainda mais nesses dias de internet em que ela pode viajar para onde ela quiser, como eu disse, para o porão das surubas do diabo, e os pais não ficam sabendo na sala. Intimidade, portanto, é o que tem que haver para que as conversas do bom senso tenham algum espaço e algum significado. Portanto, se já está havendo, aí é conversar e dizer o que tem que haver para que essa relação não se torne adoecida, viciante, compulsiva, possessiva, ou tampouco ela se torne irresponsável, de modo que as pessoas vão fazendo filhos umas das outras sem terem a consciência do que estão gerando, ou achando que abortos são coisas que a gente pode fazer como quem espreme uma espinha. Não é isso. A gente está falando da vidinha humana no ventre de alguém, e a gente está falando da calamidade de uma intervenção para tirar essa vida, e a gente está falando do trauma dessa intervenção, especialmente na vida da mulher, e muitas vezes até do trauma físico dessa intervenção no útero dela, fazendo muito mal. Então, eu espero, eu teria muito mais a dizer a respeito, mas para um bom entendedor, um pingo é letra, e eu acho que eu já falei a beça sobre esse tema, tá bom? Mas leia o site, porque ele está carregado dessas coisas, cheio, e quem vai lá, e agora nesse novo sistema do site fica tão fácil, é só a pessoa ir, botar em busca, sexo, vai aparecer tudo que tiver de sexo lá. O casamento, vai lá e leia, porque o material é demais, e esse serviço está lá, com essa ferramenta, justamente para que todas as dezenas e milhares de coisas que eu já escrevi sejam objeto de pesquisa, e eu não tenho que repeti-las para o resto da minha existência, porque senão a cada dia eu tenho que fazer um site para todo mundo, tá bom? Eu espero que cada um tenha entendido a razão pela qual eu tentei ser objetivo. Nós temos aqui perguntas, muitas perguntas chegando, e aqui tem o Moisés de Ipatinga. Sou pastor, desenvolvo ministério na área social, com pessoas vítimas de violência, de modo geral. Gostaria de saber por que a igreja evangélica tem grande dificuldade de se envolver com as situações de vulnerabilidade social. Olha só, eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira há 6 anos. Essa era uma questão que eu me senti obrigado a responder até 1997, e antes disso eu passei 25 anos desafiando a igreja evangélica a se envolver com obras sociais, não como estratégia de evangelização, como em geral eles fazem, ou então hoje em dia, nessa safadeza de ONGs evangélicas para todo lado, criando ONGs meio fantasmas, apenas para captarem dinheiros com organizações, com deputados e senadores ou com entidades internacionais, sem que isso tenha nada a ver com qualquer paixão pelas pessoas de fato carentes. Olhe para a minha vida, pesquise como eu vivi. Eu sou aquele carinha lá da Fábrica de Esperança, da Atitude de Solidariedade. Tudo que eu fiz na vida, a minha vida inteira teve uma dimensão social, e não era estratégia de evangelização, era só compaixão. Mas a minha cota em relação a dizer qualquer coisa por que os evangélicos já está dada. Tem aí 100 e tantos livros meus que falam nesse assunto, cerca de 30 deles especificamente sobre a questão. Como eu não sou mais evangélico, para poder ser do evangelho, é uma decisão que eu tomei aí por 98, quando eu vi a incurabilidade dos evangélicos. Eu vi que a única maneira de eu ser do evangelho era deixando de ser evangélico, de modo que hoje eu infelizmente não tenho mais nada a responder sobre a igreja evangélica, porque a minha contribuição acerca dela já foi dada numa medida que nenhum outro ser humano na história do Brasil deu, de modo que eu passo. Um grande beijo,
Que Deus te abençoe, Moisés, que você não perca o estímulo, mas faça isso por você mesmo, por amor ao Evangelho, pela sua consciência de Jesus, pelo seu compromisso com os pobres, pela sua compaixão pelos desvalidos. Mas não perca seu tempo tentando mobilizar a igreja evangélica para isso, porque, sinceramente falando, eu já tive muitos instrumentos e poderes na mão décadas a fio, e constatei que quando os evangélicos entram em ação social, 99% das vezes ou é estratégia evangelística ou, de 10 anos para cá, é apenas um meio para angariar fundos. Eu, se fosse você, deixaria os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E aí a gente tem aqui várias outras cartas, e mais de 30 chegando aqui, mas eu estou precisando beber uma aguinha e vou fazer isso agora, tá bom? E enquanto isso, vocês vão se divertindo aqui, pensando no que eu estou falando, conversando uns com os outros. Dentro de 5 minutos, estourando, eu estarei de volta respondendo as próximas perguntas. Daqui para frente, praticamente não adianta mais mandar pergunta, porque não haverá tempo hábil para responder a todas elas, tá bom? A menos que seja alguma pergunta de alguma estação do caminho, e aí precisa vir escrito Estação Caminho da Graça, porque o meu compromisso nessa radioconferência é sempre dar prioridade a coisas que sejam do caminho da graça, e aí nesse caso tem que ser alguma coisa pertinente à funcionalidade do caminho, e não a uma crise existencial de uma pessoa do caminho, porque nesse sentido não existe acepção de pessoas. Bom, gente, nós estamos voltando e eu tenho aqui algumas perguntas que eu tentarei responder bem rapidamente, tá bom? A primeira é do Alfredo, e que diz o seguinte: Caio, eu sou católico e participo do caminho apenas no Paul Talk e na comunidade do Orkut. Gostaria de saber um pouco mais de você sobre o que você acha da Igreja Católica, se possível me desse uma orientação. Eu gosto muito do caminho e das ideias que lá eu consigo compartilhar. Abraços, Alfredo. Olha só, Alfredo, o que eu digo da Igreja Católica é basicamente o que eu digo da Igreja Evangélica. Elas se tornaram iguais. Aliás, a Igreja Evangélica neopentecostal, ela hoje se assemelha muito à Igreja Católica antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica medieval. É nesse nível que há mais de 15 anos eu venho dizendo que a Igreja Evangélica está. Outro dia alguém me mandou um artigo aí que uma pessoa escreveu no Estadão ou na Folha, chegando a essa brilhante conclusão, que é a coisa mais óbvia, que a essa altura do campeonato já chega a ser uma conclusão estúpida. Então, para mim, as duas coisas são iguais. Elas têm ênfases diferentes, mas todas as duas estão distantes da graça de Deus, do Evangelho. Todas elas são igrejas de barganha. Então, o que eu digo sobre os evangélicos, você não tem a menor dúvida, é o que eu digo sobre os católicos. Os temas são diferentes, mas a essência do engano é o mesmo. A Igreja Católica está lotada de gente boa, assim como tem muita gente boa na Igreja Evangélica. O sistema, todavia, está pervertido até a essência. Eu sugiro você que entre no site, lá em busca, e escreva cristianismo, igreja, palavras desse tipo, que você vai ver uma quantidade enorme de citações. E quando você ouvir falar de cristianismo, eu estou falando da cristandade, tudo que envolve os cristãos, não é só de protestantes e muito menos de evangélicos, é do escopo inteiro, de modo que lá você vai saber com toda a precisão o que eu penso, porque se você não encontrar alguma afirmação tópica minha ou um artigo que tende a destrinchar a Igreja Católica, pela afirmação do que eu digo que é o Evangelho, você fica sabendo imediatamente o que não é. E aí é uma questão de você tirar as suas próprias conclusões, tá bom, meu Alfredo querido? Um beijo para você. Aqui tem o Didi me perguntando o seguinte: querido Caio, saudades muitas. É difícil, além de ouvi-lo, vê-lo através de vídeo tipo YouTube ou algo parecido? Graça e paz.
Nós não estamos no YouTube com quantidades, tem lá umas bobagens que colocaram, mas nós estamos nos preparando aqui no site para termos a televisão do site. Esse é o objetivo. Hoje mesmo um amigo do Rio que tem uma empresa que trabalha com esse tipo de transmissão de streaming para televisão na internet, veio aqui me dizer que ele está assumindo o compromisso de criar o sistema inteiro de modo que a gente possa ter aqui no site uma televisão à semelhança da rádio. Nós não vamos ficar produzindo programas, nem nada disso. Nós vamos botar no ar as centenas e milhares de coisas do passado e as centenas do presente e as que forem acontecendo 3, 4 vezes por semana. É isso que vai acontecer, e se a gente tiver boas produções gratuitas e que sejam edificantes, agradáveis, estética e plasticamente bonitas e sinceras, a gente também vai veicular. Mas por enquanto, eu sugiro a você que escreva para o atendimento do site, pegue DVDs e assista, porque esses estão disponíveis hoje para quantos os queiram, tá bom? E eu quero mandar um abraço muito especial para a Cláudia e para o Tony, que estão me ouvindo lá com o pessoal do Paul Talk. Ela sabe a razão dessa minha manifestação de carinho tão especial por ela. Quero que ela e o Tony recebam meu beijo, carinho e reverência, respeito, amor e total acolhimento a vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Aqui eu tenho a Ângela dizendo o seguinte: tenho lido o site e acompanhado as palavras e tenho sentido uma vontade enorme de viver isso, quem sabe no caminho da graça. Mas meu esposo, apesar de... Aí eu já respondia da Ângela, me perdoe, Ângela, que acho que ela chegou em 2 vias e por isso é que eu não tinha percebido isso. A Ana Clau diz: querido Caio, que bom existir esse caminho. Minha pergunta é sobre o amor à primeira vista. Como explicar essa maravilhosa sensação? Existem almas gêmeas? Olha só, amor à primeira vista não é explicado. Olha, amor nenhum entre homem e mulher, seja à primeira vista ou crescente, o processual, são fenômenos explicáveis. À primeira vista é menos explicável ainda. A gente pode fazer viagens de natureza psicológica, cultural, pode até encontrar algumas lógicas na arquitetura de certas manifestações de amor à primeira vista, mas é tudo bobagem. Lá no fundo é mistério puro, não dá para explicar. É por isso que o livro de Cantares diz que é para não acordar, não provocar o amor adormecido em ninguém, porque uma vez que essa coisa levante, ou a gente dá conta do recado, ou a gente está correndo o risco de fazer uma pessoa carregar na alma uma marca para o resto da existência. Mas quando acontece concomitante, simultaneamente, espontaneamente, naturalmente, esse encontro à primeira vista, a única coisa a fazer é ir com toda a alegria de quem sentiu um afeto inusitado, ao mesmo tempo sem perder o bom senso, porque eu já vi muita gente, em razão do amor à primeira vista, embarcar numa canoa furada que não tem tamanho. Depois de um tempo fica até culpando a Deus, dizendo: meu Deus, por que tu suscitaste aquele amor à primeira vista no meu coração pela pessoa? Mas amor é algo que o Espírito Santo derrama nos nossos corações para ser vivido na perspectiva da fraternidade, da relacionalidade, dos vínculos humanos os mais diversos. Mas ele deixou esse espaço do amor conjugal para ser um mistério do homem com a mulher. Por isso é que Paulo diz em Efésios que esse é um grande mistério. Ninguém tem controle sobre isso. Se fosse assim, é uma coisa muito fácil. Bastava se ajoelhar, fazer uma oração e dizer: Senhor, aquele homem ali é maravilhoso, é reto, é justo, é bom, é santo, é inculpável, é irrepreensível, é amigo, é fiel, é tudo de bom. Então eu estou agora me ajoelhando, pedindo que tu me faças ficar apaixonada por ele, em nome de Jesus, amém. E levantar cheia de paixão e ir embora. Quem já teve essa experiência aqui? Quem na história do mundo teve essa experiência? Ela simplesmente não existe, porque esse é um departamento que Deus deixou para nós, desde lá do Jardim do Éden,
quando Ele criou primeiro o homem e deixou o homem sentir a solidão e a necessidade da companheira, o que é extraordinário, porque nem Deus quis preencher esse aspecto e esse vazio da alma humana consigo mesmo. Ele deixou aquele espaço ali para que fosse preenchido pelo outro, num encontro que é pura surpresa, que é puro mistério. Mas os dias são tão maus que não dá para a gente acreditar magicamente que o amor à primeira vista traz tudo de bom, porque toda hora eu vejo sentimentos que pareciam um amor à primeira vista, mas que muitas vezes são confundidos por nós com tesão à primeira vista, atração à primeira vista, fascinação à primeira vista, admiração à primeira vista, enfatuamento à primeira vista, resposta da nossa carência à primeira vista, mas nem sempre tem a ver com amor, porque quem ama à primeira vista vai amar com toda a vista, cada vez que avistar o outro, e mesmo que não o aviste, assim o amará, de modo que esse amor pela primeira vista, que apenas gera uma vontade danada das pessoas se devorarem, se consumirem, se terem, se passionalizarem, se auto-escravizarem ou escravizarem-se mutuamente, não é nada a não ser doença, codependência, fragilidade emocional, que a gente que já não sabe mais nem o que é amor fica pensando que é amor. Mas o amor à primeira vista não cega a vista do outro depois com um soco no meio da cara, nem com uma facada no meio da percepção e nem com nenhuma forma de maldade. Se existem almas gêmeas, devem existir almas gêmeas, mas nem por causa disso deixarão de brigar. Assim como os gêmeos brigam, não existe nenhuma relação humana que seja possível de ser construída sem que haja concessões, cessões, administrações, renúncias, confrontos, discussões visando o bem, todas essas coisas. Às vezes eu ouvia no curso da minha vida pessoas dizerem o seguinte: eu tenho um casamento maravilhoso, a gente nunca teve uma discussão. Mas também nunca tiveram um gemido de prazer, nunca tiveram um acerto, um encontro. O que há é o seguinte: geralmente uma mulher submissa ao homem, como uma iraniana ou uma islâmica usando uma burca, e o indivíduo satisfeito porque não é molestado. E aí fica para todo lado dizendo que ele é muito feliz no casamento porque nunca tiveram uma briga. Claro, aquela lambisgoia que casou com você não tem o que dizer, não tem vontade, se anulou, fez de você a consciência dela, e esse é o padrão evangélico masculino de felicidade. O macho absorver a fêmea de modo que ela passe a existir apenas nas vontades dele e não tenha nenhuma vontade própria. E aí, nesse sentido, tem muitas almas gêmeas algemadas umas às outras, em silêncio profundo. Só são gêmeas porque são chifópagas, porque estão presas pelo casamento, pela instituição, pelo testemunho, pelo medo das interpretações, pela reputação. Mas o coração de um é um, o coração de outro é outro. Eles habitam chifopagamente a mesma casa e família, mas as mentes deles habitam países e universos separados. Nós temos aqui uma pergunta do Rogério Martins sobre pregar o Evangelho. O Rogério diz o seguinte, deixa eu ler bem a pergunta dele. Caio, paz, estou aqui na Austrália e fico muito feliz por todos os dias ouvir a rádio do site. Ouço pelas manhãs, que já é à noite aí no Brasil, enquanto trabalho. Gostaria de saber, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estou aqui na Austrália há 6 meses. Já busquei pregar o Evangelho para alguns amigos, mas até agora não teve um que se tenha convertido. Muitos crentes que vêm do Brasil para cá e me procuram por saberem que vou à igreja aqui, quando aqui chegam, parecem que não querem mais saber de igreja, Jesus ou do Evangelho, e até me evitam, meio que como se estivessem com medo que eu os cobrasse de ir à igreja,
algo que não faria, pois respeito à liberdade de cada um. É possível que eu não tenha um dom de evangelista, ou pregar deve ser, ou pode ser algo errado comigo. Por outro lado, conseguimos nos juntar com alguns brasileiros que conhecemos aqui e outros que chegaram depois, e estamos formando um grupo muito agradável. Vamos à igreja ao domingo juntos e após o culto vamos sempre comer alguma coisa e tomar um café. Sou grato a Deus por isso. Um grande abraço, muito obrigado pela rádio e pelo site. Tenho divulgado ela aqui do outro lado do mundo, entre os brasileiros. Paz com você. Rogério, meu amigo, o Espírito Santo é que converte as pessoas. Nenhum de nós tem esse poder de converter ninguém. É óbvio que existem pessoas com um dom, com uma graça, com uma unção especial, com uma sabedoria especial, ou com um dunamis, com um poder, com uma energia especial no anúncio do Evangelho. Isso está estabelecido na palavra. Mas este dom não circunscreve o compromisso da consciência do discípulo de Jesus quanto a anunciar o Evangelho a todo homem, a toda criatura. Isso com sabedoria, com bom senso, como Paulo diz, com sal, com tempero, com gosto, não com chatice, não com arrogância, não com aquela atitude condenatória. Ao contrário, em Lucas 10, quando Jesus enviou os apóstolos para aquela missão evangelizadora, ele mandou eles chegarem com paz na casa, a conhecerem os filhos da paz na casa, a não julgarem as pessoas precipitadamente, a deixarem que as pessoas mesmas se manifestassem dizendo quero ou não quero, gosto ou não gosto, fiquem ou saiam daqui. Mas mandou que curássemos os enfermos. Quem cura é Ele. A única coisa a fazer é crer e orar. Expelir demônios, são expelidos no nome dEle. A única coisa que a gente tem que fazer é ter a ousadia de praticar. E mandou que assim fosse feito, que o Espírito da ressurreição andasse com eles, assim como deve andar conosco, independentemente da gente ter dons maiores ou menores de evangelização, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Com relação ao pessoal que chega do Brasil aí não querer saber de igreja, não é só aí não, é no mundo inteiro, justamente porque é um pessoal que não tem o Evangelho, você entendeu? Não tem o Evangelho, eles têm igreja, eles têm pai e mãe crentes, eles têm amigos da igreja, eles cantam no louvor da igreja, no coral da igreja, eles participam do clube da igreja, mas eles não têm o Evangelho neles. A igreja os contém nos seus países de origem, porque funciona como uma espécie de superego, e eles têm medo do julgamento, do juízo, da interpretação, da má reputação, de um monte de coisas. Mas eles não conhecem o Evangelho, não penetrou a consciência deles. Aí quando eles vão para os Estados Unidos, foi onde eu comecei a ver, há 30 anos atrás, como é que os brasileiros evangélicos eram lá, você não acredita no que acontece. Uma quantidade de meninas, filhas de pastor, que eu encontrei lá, naquelas boates gogô, eu só encontrava os meninos dizendo, sabe, a filha do fulano está lá fazendo stripper na boate tal, sabe não sei quem, uma maluquice total. Gente que aqui no Brasil você encontrava e aparentemente estavam equilibradas, longe do cerceamento, do controle, do julgamento e da cúpula da igreja e da família, não tendo o Evangelho na consciência, elas simplesmente chutam o balde. E aí se tornam piores do que as que antes não iam a igreja alguma, porque como elas estão lá às vezes de passagem, com tempo para voltar, resolvem descontar o atrasado, se tornam pessoas extremamente promíscuas, descomprometidas. Eu já vi coisas tristes a respeito de gente muito querida, acerca de quem eu ouvi coisas tão chocantes quanto a irmã do pastor fulano de tal, mora aqui na cidade, o apelido dela aqui nos Estados Unidos é a crente que chupa rola. E histórias como essa eu ouvi às dezenas, às centenas. E não só via, eu via acontecendo. Então não é nada novo. E a razão é só uma: eles não conheceram o Evangelho. Eles conheceram o medo da igreja, o cerceamento da igreja, da lei,
Veja se você, que carrega o temor de Deus no coração e que anda conforme o amor de Jesus, achou que porque mudou de fronteira se tornou uma outra pessoa. Isso não é possível apenas com quem tem o Evangelho em si e sabe pelo Evangelho quem é. Agora, quem não tem o Evangelho, quando cruza a fronteira, vira outra pessoa. É como o menino travesso. O pai sai de casa, ele dá uma festa, ele faz o que ele quer. E é assim. E como Deus, para eles, está ligado à igreja, eles não têm uma vida com Deus na consciência, dá aquela sensação pagã, de dizer: aqui eu estou, aqui Deus não me vê, aqui ninguém está me vigiando. E ainda que ele diga que Deus está em todo lugar, isso apenas ele confessa com a boca, no coração ele não crê assim, porque ele ficou viciado na hipocrisia da igreja. Então não fique escandalizado, é assim que é, até que essa moçada que está aí comece a entrar no cacete. Aí quando o pau começar a cantar, e aí quando a dor se instalar, e aí quando a segurança aparecer, não tenha dúvida, eles vão lhe procurar. Agora, enquanto isto, seja amigo, seja aberto, seja carinhoso, seja misericordioso, seja compassivo, seja inclusivo, seja solidário, seja simpático e continue a se reunir com esses amigos que estão querendo encontrar com você. E quem sabe não apenas depois do culto, mas os convide para que eles também tenham uma sessão junto com você para ouvirem um DVD, uma mensagem aqui da rádio ou do site, ou discutirem um texto, porque sinceramente falando, eu não estou disposto a dar nenhum estímulo a você para sair para comer pizza, com crente, se sentir mais confortável. É legal, mas um clube compra esse papel, o Rotary também, o Lions e um monte de outros. Está na hora de que as pizzas sejam comidas como pizza e não como encontro do Evangelho. Está na hora de cada um ir tomando consciência, você e seus amigos, de que há mais a ser feito e que vocês não podem ser apenas espectadores da calamidade no coliseu do mundo e que está acontecendo na arena da história. Tá bom, meu irmão? Agora deixa eu ver aqui o Vinícius me perguntando mais alguma coisa. Eu vou parar um segundinho para beber uma aguinha, tá bom? Volto respondendo o Vinícius. Tá, gente? Continuem firmes aí, porque é assim que é, tá bom? Beijão para todos, até já. Bom, gente, nós estamos voltando e quero prosseguir com a pergunta do Vinícius. E a pergunta dele, de fato, se desdobra em duas. Eu vou responder a primeira, Vinícius, tá bom? Porque a segunda já foi tratada aqui exaustivamente, não só no site, mas nas videoconferências, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Se eu for responder tudo outra vez, vai ficar muito complicado para quem está toda semana ouvindo, tá bom? Então vou responder só a primeira pergunta. A outra, sobre as castas, demônios, jejuns e oração, como é que é? Escreva aqui para atendimento@caifab.com, que eles têm essas palestras gravadas e você pode ouvir. Ou então entre em contato com o pessoal aí do Paul Talk, do Caminho da Graça, que eles devem saber localizar para você aonde está exatamente essas falas minhas a respeito. A primeira pergunta, que é a única que eu vou responder, é: pode alguém que é habitado por Cristo ser possuído por demônios? Não. E quem diz outra coisa está mentindo. Se alguém está possuído por demônios, não é habitado por Cristo. Alguém habitado por Cristo não é possuído por demônios. Alguém habitado por Cristo pode sofrer uma opressão em circunstâncias especiais. Eu tenho livros escritos sobre isso, como Principados e Potestades e outros, que falam de maneira simples sobre quais são essas características, né, de opressão em pessoas que creem de fato no Evangelho. Mas essa não é uma coisa para se transformar numa paranoia. Possessão, todavia, jamais. Quem ensina diferente está enganando. É contra todo o ensino do Evangelho, é contra toda a segurança que nós temos em Jesus Cristo, é contra a certeza de que nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E quem disser o contrário a esse respeito, não tem a menor dúvida, tem outros interesses. O interesse de manter cristãos frágeis de mente, ignorantes da palavra, sujeitos a sessões intermináveis de descarrego, de regressão, de quebra de maldições familiares, de identificação de demônios instalados, que é uma exumação de vida humana que não tem fim. Acaba sendo que o diabo trabalha através dessas coisas. Eu não tenho a menor dúvida no que eu estou dizendo. Muito do que há de mal, de diabólico acontecendo na vida, por exemplo, dos evangélicos, tem a ver com essas práticas todas chamadas espirituais, que são pagãs. Algumas delas invocam pelo nome os espíritos. Ao invés de desmascará-los e deixarem as pessoas livres, eles regularmente os chamam de volta, porque eles ganham dinheiro com esse ciclo de possessões intermináveis. Agora aqui tem o Fábio, do Rio de Janeiro, dizendo: gostaria de saber como faço para ter uma estação do caminho aqui no meu bairro. Bom, eu vou encaminhar o seu e-mail agora mesmo, e ele vai ser devidamente distribuído para a pessoa que vai poder ajudar você a saber disso, tá bom, meu amigo? Então eu estou aqui, estou mandando, e você vai receber um contato de alguém, e certamente a pessoa que haverá de contactá-lo está nesse exato momento nos ouvindo, e ela vai conversar com você a esse respeito. Também temos aqui a seguinte pergunta: pastor, o que você pode falar sobre o destino final, pós-morte do ser humano, à luz da palavra de Deus? Meu amigo, eu vou passar, porque essa é uma coisa que também entre no site, leia, está tudo lá, e vai ajudar bastante. Se sobrar alguma dúvida, você me pergunta, porque eu aqui fico na tarefa difícil de que essa não é uma conversa telefônica com uma pessoa, mas é uma conversa com milhares de pessoas, de modo que eu preciso sempre levar isto em consideração. Aqui tem o Tião fazendo uma saudação. Somos da estação de Porto Ferreira. Um beijão para vocês todos aí em Porto Ferreira, São Paulo. Ele diz: um abraço carinhoso, Caio. A máscara caiu de quase todos. Estamos de fato aprendendo a olhar para dentro. Entretanto, percebo que depois de um tempo apagou a motivação de alguns. Como inspirar e provocar os irmãos a se comprometerem com o Evangelho, visto que alguns têm saudade da igreja evangélica e seu sistema? Olha só, e eu acho que quem tem saudade das cebolas tem mais é que voltar para comer. Eu sou simples assim. Para mim a coisa é como Jesus. Jesus não ficou insistindo em ninguém para continuar. Quem queria, queria. Quem não queria, não queria. Nicodemo chegou muito perto, gostava de tudo, achava o máximo, mas não conseguia largar aquilo lá. Jesus não foi atrás de Nicodemo, não implorou Nicodemo, só apenas disse que ele deveria nascer de novo e explicou o significado dessa percepção. Quem tem saudade do sistema, fique lá, porque no caminho da graça é que eles não devem ficar, porque senão eles vão fazer mal a gente. Eles vão vir com todo aquele acervo, com aquele pacote, com aquele fermento todo, com aquelas doenças, com aquelas taras eclesiásticas, com aqueles legalismos, com aquela necessidade de terem pastores e sacerdotes, de transferirem as suas responsabilidades espirituais para um outro, ainda que esse outro os oprima. Se essa é a necessidade, se a gente está falando da Teresa, que era mulher de verdade, se a gente está falando daquele que gosta de apanhar, então, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer? Vai obrigar a pessoa? De modo algum. Meu querido, o mundo está cheio de não evangélicos. Por que perder esse tempo todo querendo converter evangélico? Evangélico é o último a se converter. É só depois que muita gente tiver se convertido é que a ficha vai cair. Então não perca seu tempo, vá para a praça, converse com os amigos, convide-os em casa, restabeleça os relacionamentos humanos que a igreja quebrou na sua vida, refaça as pontes, alcance pessoas não alcançadas. E aí, quem sabe, os evangélicos, vendo a abundância da graça de Deus se manifestando, fiquem com muito ciúme. Pode ser que esse ciúme suscite no coração deles
a vontade de conhecer a Deus e saber o que está acontecendo. Do contrário, não perca seu tempo, porque eu pessoalmente não tenho a menor vontade que o caminho da graça fique cheio de evangélico com saudade do sistema. Esse pessoal vai ser o câncer da gente, se a gente ficar querendo trocar qualidade e consciência por crescimento a qualquer custo. Pelo amor de Deus, não é assim aqui. A gente prefere 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus com consciência do que 3.000 gritando que é o ano de Elias sem saber nem o que está acontecendo. Vocês entenderam? Nosso negócio aqui não é quantificação, isso não é a Bolsa de Nova York. Nós não estamos vendendo ações, nós estamos convidando as pessoas para o Evangelho da Graça. Vem quem quer, e quem sente saudade do Egito, volte para lá, porque do contrário vão morrer no deserto. Mas do nosso ponto de vista, enquanto eu estiver vivo, não tem nenhuma negociação possível com o sistema evangélico. Com o que é ruim do sistema evangélico, com aquilo que a gente denuncia como maligno no sistema evangélico. Se isso vier a acontecer, vai ser depois que eu estiver morto. E se vocês tiverem esquecido tudo que foi ensinado. Do contrário, no caminho da graça não tem espaço para isso. E nem para esse tipo de necessidade de a qualquer custo termos pessoas cuja mente e o coração não estão plantados aqui. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido objetivo na resposta que eu dei e ao mesmo tempo que eu tenha alcançado a sua necessidade. Tem muito e-mail aqui. Vou responder agora numa ordem invertida. É do Alessandro Ferreira. Caio, gostaria de saber como as estações administram dízimos e ofertas, após supridos todos os custos de manutenção, ou seja, com o valor da sobra. E mais, quanto a que as pessoas que começam a frequentar o caminho questionam sobre o estatuto. Bom, Alex, eu estou aqui com o Caminho da Graça há 2 anos e meio em Brasília. Esse é um problema que eu não tive. Ninguém tem essa questão. Também não tem sobra, quem dera houvesse sobra. Aqui não é uma igreja neopentecostal, a gente fala de dinheiro o dia inteiro, não tem sobra aqui não. Aqui entra, quando entra, para suprir as necessidades. E quando tiver sobra, Deus permita que um dia tenha, vai ser toda ela investida em mais divulgação do Evangelho e mais atendimento da necessidade humana. Se sobrar, vai sobrar como eu fiz a vida inteira. Eu já fiz gestão mensal de orçamentos de 600, 700 mil dólares, $1 milhão. No mês seguinte não tinha nada e eu nunca levei nada para casa. Eu só doava do meu para lá. De lá para cá nada. Nunca sobrou um tostão, porque o dinheiro era todo investido em gente. Ora, foi o que eu fiz a minha vida inteira e ninguém vai mudar o fato de que assim será. Agora, dízimos e ofertas no Caminho da Graça? Meu Deus, entra aí no site, eu acho que é em cartas, e escreva Uma Graça que Poucos Desejam e leia. E tem um livro meu chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que está sendo agora editado para ser vendido no site, distribuído para quem desejar, que é a consciência do Caminho da Graça sobre dinheiro, sobre oferta, e ela é toda basicamente baseada em 1 Coríntios 8 e 9. Vá lá e leia que você vai saber como é que a gente trata essa questão do Caminho da Graça. E eu tenho aqui uma outra pergunta, e de fato é muito mais um testemunho, e eu quero agradecer a Iane Luiza pelo que ela diz, e eu desejo de todo o coração, Iane, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E vamos ver, a gente está com um pouquinho tempo para encerrar. Tem aqui uma questão tão grande que não daria para responder, não porque ela seja profunda, mas porque ela foi posta de uma maneira grande demais, né? Tem aqui uma outra enorme. Eu acho que eu vou ter que responder por carta, porque se não for muito objetivo fica complicado. Tem aqui uma que parece objetiva, do Júlio Silveira, Cristianismo Arreligioso. Caro Caio, como você avalia a proposta de cristianismo arreligioso do Bonhoeffer,
pelo que entendi dos escritos dele, alguns pontos em comum com a proposta do caminho, que muito me agrada, pois vejo materializá-lo efetivamente em amor e graça. Abração, Júlio César, Caminho da Graça, São Paulo. Olha só, o Dietrich Bonhoeffer é uma pessoa por quem eu sempre nutri e nutro o maior carinho pela radicalidade do compromisso dele com Deus, mesmo e de verdade. Não vejo nada demais na proposta religiosa do Bonhoeffer. Sabe qual é o problema? É que nós não temos memória, a gente não conhece quase história. Aí toda vez que uma coisa de sempre foi falado uma outra vez, a gente fica pensando que Adão nasceu e que a pólvora foi inventada, e não é assim. O Bonhoeffer, no que ele falou de fé a religiosa, ele não estava falando nada além do que o Evangelho diz. Portanto, o Bonhoeffer, nesse aspecto, estava apenas pregando o Evangelho, e nenhuma novidade disso, e ele não tem direito de primogenitura sobre o que Jesus estabeleceu como consciência do Evangelho. É só uma questão de saber o que é o Evangelho, que aí a gente apenas diz: oba, legal, o Bonhoeffer compreendeu isso. Aqui uma outra pergunta. Caio, me coloco à disposição, assim como minha casa, meus dons e bens, e o que eu puder oferecer para este trabalho de semeadura do verdadeiro Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estive com o maravilhoso pastor Carlos Bragantin e estamos neste barco. Conte comigo para o que eu modestamente puder fazer. Obrigado por chorar. Até hoje só tinha ouvido o pastor gritar. Risos, obrigado. Deus o abençoe mais e mais. Ana, Caminho, Estação de São Paulo. Aninha, um beijo para você e que o Senhor se utilize da sua vida, porque você, antes de estar dando qualquer coisa, está se dando a Deus. E ofertas a Deus só são ofertas agradáveis quando a pessoa antes se dá e se entrega. E eu estou vendo aqui no espírito do que você escreveu, que você é alguém que se entregou. E aí o mais, saiba, Deus fará, Deus encaminhará, e você terá grande alegria e satisfação no que você verá Deus fazer na sua vida. Tá bom? Um beijão, então. Aqui tem o Manuel dizendo: Pastor Caio, estou sintonizado aqui de Taubaté, estado de São Paulo, pela primeira vez participando dessa audioconferência, e fui imensamente despertado por sua meditação sobre esta terra. Obrigado. E que Deus continue a derramar a bênção sobre todos os queridos, e eu digo sobre você também, meu querido Manuel, tá bom? E aqui Carlos da Mata, Sete Lagoas, Minas Gerais, escrevendo através da estação do Pautalco. Escrevo para dizer que estamos aqui na sala, dezenas de pessoas te ouvindo, maravilhadas com tudo que foi dito. Deus te abençoe, meu amado. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço, Carlos da Mata. Beijão para você também. Tá bom, meu querido Carlos? E a todos do Pautoca. Aqui uma pergunta do Ricardo de Curitiba. Desculpem. E a pergunta é basicamente a seguinte: diante de tantos escândalos, diante de tantos desvios, diante de tanta mentira vindo daqueles que supostamente seriam os pastores do rebanho, como direcionar meus ouvidos espirituais ao que os homens falam? Onde há sinceridade? Onde há verdade? Será que o único caminho e a única fonte é ouvir o Espírito Santo? Perdão se a minha pergunta soa como um desabafo. Que nada. Olha só, meu querido, essa confusão só está acontecendo porque os homens deixaram de ouvir a palavra e passaram a ouvir os homens, os apóstolos, os moveres, os líderes. Ninguém lê mais a Bíblia, ninguém lê os evangelhos, ninguém conhece nada em primeira mão. Todo mundo ouve, o cara fala lá, se ele grita, desce e diz oleandores, cantores, e faz... Já se fica pensando que foi o Espírito Santo. Não é, na maioria das vezes é a carne dele operando, não é obra do Espírito, porque ele não vive isso no quarto dele, na casa dele, nem sozinho. O Espírito Santo só o visita quando tem muita gente em volta. Então, porque
o paganismo do sacerdotalismo tomou conta do protestantismo, que virou evangélico, pentecostal, neopentecostal, e depois esse bazar de Istambul, onde todo mundo apenas ficou ouvindo os homens. O pastor ungido, o Senhor falou. É por isso que os caras dizem barbaridades que só o diabo diz, e os homens dizem aleluia. E quando a porcaria explode como um tumor, eles ficam ainda culpados de pensarem em dizerem aquilo não era certo, porque ainda lhes vem o medo de dizer: meu Deus, eu vou falar contra o ungido do Senhor. Eu nunca tive esse problema, nunca fui discípulo de ninguém, só de Jesus. Não posso dizer que eu fui discípulo do meu pai, não posso dizer que eu fui discípulo do Antônio Elias, nem do Samuel Doctória, nem de ninguém. Meu pai foi o homem que mais influenciou a minha vida, mas eu sendo discípulo de Jesus. O Antônio Elias teve uma contribuição extraordinária no que diz respeito a me mostrar dimensões de humanidade do pastorado, mas eu nunca fui discípulo do Antônio Elias, ele sabe disso. Samuel Doctória às vezes diz por aí que eu sou filho da fé dele. Não é verdade. Ele chegou em Manaus, eu era crente, estava pregando o Evangelho. Um dia ele me disse uma palavra profética linda, que encheu meu coração em Manaus, e uma outra em 1994, lá em Serra Negra, e que se cumpriu com abundância, mas eu nunca fui discípulo do Samuel Doctória. Há milhares de coisas que ele diz e faz, nas quais eu não creio. Por que eu não creio? É porque eu tenho uma mente superior? De modo nenhum. É porque eu fiz um compromisso, quando eu era menino de 18 anos e criei no Evangelho, que eu ia ser discípulo só de Jesus. De modo que, se você me disser que o Billy Graham foi apanhado num bordel e que ele era um gay passivo e tinha uma fila de 20 homens assim do porto de São Francisco pegando ele, eu vou sentir muita tristeza pela alminha dele, pela confusão dele, mas olha, não vai mudar nada em mim. Não há um ser humano nessa terra que, falando em nome de Jesus, tem o poder de fazer qualquer coisa que me mude do caminho, você entendeu? Por uma única razão: meu compromisso é com o Evangelho. É com o Evangelho. E quando eu ouço o Espírito Santo, eu ouço o Espírito Santo porque eu conheço o Evangelho. E é porque eu conheço o Evangelho que o Espírito Santo atualiza o Evangelho em mim. Ricardo, meu irmão, é simples assim. O que passa disso é confusão. O teu desabafo só está sendo desabafo porque você precisa de se desabafar da religião e crer no Evangelho. Porque se o mundo inteiro disser que chega para eles, que deu, que eles não querem mais nada com Jesus, para mim não muda nada. Absolutamente nada. Quem é que eu ouço para me inspirar a pregar? Eu não sei quantos anos faz que eu não ouço uma pregação. Não sinto a menor falta, porque eu leio o Evangelho todo dia, porque eu medito na palavra de dia e de noite, porque o Evangelho em mim interpreta a vida o tempo todo, de modo que não me falta mensagem a cada instante, a cada segundo, e nem a alegria de ser de Deus. Significa dizer que eu sou autossuficiente? Não. Quando tem alguém pregando coisa com coisa e que eu sei que vai agregar valor à minha vida, eu quero ouvir. Agora, ouvir só para ouvir ou para fazer número, desculpa, eu tenho mais o que fazer. O meu silêncio, a minha solitude, a minha quietude em casa atinge muito mais gente com o Evangelho do que eu fazendo uma média, fazendo de conta que estou ouvindo alguma coisa só para dar supostamente uma força a alguém que não vai receber força alguma só porque eu estou presente, vai ficar só constrangido provavelmente com a minha presença. O que eu estou querendo dizer é que se meu pai me ligar hoje e me disser: meu filho, olha, eu tive uma experiência tão horrorosa que a minha descrença de Deus é total, eu vou dizer: paizinho, eu sinto muito, eu vou continuar aqui contigo, teu filho, te amando até o fim. Agora, eu sou discípulo do Evangelho e você não tem nenhum poder sobre isso, e nenhum ser humano na face da terra. Onde há a verdade está na palavra. Onde há sinceridade, não a procure no coração dos outros, mas no seu coração. Será que o único caminho, a única fonte de saber o caminho é ouvir o Espírito Santo? Sim, na palavra. Porque se você não conhecer a palavra,
Você vai ficar como a maioria desses loucos que estão por aí surtados, dizendo que foi o Espírito Santo que falou alguma coisa com eles, e se foi o Espírito Santo está em guerra com o Evangelho, porque o Espírito Santo jamais diria uma coisa que fosse contrária ao ensino de Jesus. É simples assim. Olha, quando eu me converti, todo mundo sabia que era assim. Foi a desgraça dos últimos 33 anos que está fazendo com que uma pessoa sincera como você esteja chegando a essa altura da vida fazendo uma pergunta que não é mais pergunta, não deveria ser, se você tivesse sido infiltrado pelo Evangelho. Mas a igreja só tenta infiltrar o indivíduo com a igreja, e o pastor só tenta infiltrar o indivíduo com a mensagem de dependência que ele tem para dar. E aí esses escândalos começam a acontecer, porque são todos uns surtados, beirando o lunatismo, narcisistas, totalmente descontrolados, com síndrome de onipotência, ovacionados por um monte de ignorantes que não sabem o que é o Evangelho e pensam que aquilo é prestar culto a Deus, enquanto são ludibriados até o fim, e depois ficam decepcionados. Decepcionados ficam porque querem, porque a Sociedade Bíblica do Brasil não está reclamando de falta de venda de Bíblia, ao contrário, todo mundo compra a Bíblia para não ler, porque não precisa, porque a mensagem do Evangelho nos últimos 15 anos foi substituída pela presença dos pregadores gugu, que ficam ali como animadores de auditório, dizendo amém ou não amém? Amém ou não amém? E agora lá, diga para o seu irmão, aquela palhaçada que não diz coisa com coisa, não edifica ninguém, mas um monte de gente parece gostar de ser enganada. Por último, eu não sei se vai dar, acho que não vai dar, é muito longa a pergunta. Eu queria pedir ao Edmir Antunes Filho, Diabo, Não Vida e Evangelho. Olha só, eu terei o maior prazer de responder a sua pergunta, porque eu estou vendo aqui que ela é legal de responder, é inteligente, é interessante. Eu vou ter todo o prazer de responder. Eu queria só te fazer um pedido, tá bom, Edmir? Se você pode reenviá-la na terça-feira que vem, na hora que a gente começar aqui, às 20, 20 e 30, para que eu possa respondê-la, e você bota aqui no subject, Caio, você prometeu prioridade na resposta, e eu vou saber que é você, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ter que ficar por aqui. Faltam 2 minutos para o nosso tempo encerrar, e eu combinei com o Edivaldo que às 10h45 nós estaríamos terminando, pelo simples fato de que ele não está em casa e é o garoto dele, o meu querido Israelzinho, que está lá controlando, e ele vai ter que obedecer o computador, senão ele vai se perder na passagem, tá bom? Só terminando, quero registrar aqui, mandar um beijão para o Luciano e Poliana Brito, e eles são os queridos muito amados da estação do Caminho da Graça em João Pessoa, e dizem: estamos aqui reunidos ouvindo a audioconferência, a estação aqui está engatinhando, mas sempre em frente. Agradecemos a Deus por ter colocado uma pessoa como você nesse mundo. Todos aqui estão mandando um abraço, em especial ao meu sogro Polion, que é seu fã. Fique em paz, Luciano e Poliana Brito. Beijão para vocês, Luciano e Poliana, e para o seu Polion, um beijão carinhoso, carinhoso, carinhoso. E eu já venho acompanhando e sentindo a energia do amor dele por mim faz algum tempo. Toda vez que vem alguém de lá, me comunica esse carinho, e em nome de Jesus desejo que Deus abençoe a sua casa, irmão Polion. Senhor Jesus, por favor, pega essas palavras que foram ditas com toda a sinceridade, com o meu melhor coração. Com certeza poderiam ter sido ditas de modo muito mais próprio, mas eu disse como pude, disse com a minha alma e disse com verdade. E eu quero pedir que o Espírito Santo suscite a verdade do que foi dito no coração de cada pessoa. E eu peço que tu cures também aos doentes, enfermos, sobretudo aos angustiados de alma, pacifica-os. E aos inseguros, dá-lhes a coragem de vestirem o Evangelho da paz e a não desistirem de andar no caminho. Por isso, salva-os das tentações de Babilônia ou de qualquer outro esquema que queira comer a nossa alma
e não nos permitir a liberdade de servirmos a Deus em espírito e em novidade de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Gente amada, amanhã eu devo estar transmitindo lá da Casa do Caminho. Na semana passada não foi possível, pelo simples fato de que houve um problema na internet, mas amanhã o Edivaldo já vai estar com isso tudo pronto e nós vamos estar a partir das 8 horas transmitindo a reunião lá da Casa do Caminho. Eu gostaria que você estivesse presente ouvindo e leia o site, divulgue a rádio. Deus está fazendo coisas maravilhosas através desse instrumentozinho tão simples, tão singelo e tão sutil e que entra onde a gente nem imagina. Que a graça de Deus seja sobre todos nós. Um beijo a todos vocês, queridos. E ânimo, porque Jesus disse, quando todas essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nele, a nossa paz. Amém.